Preocupado com essa situação, o técnico, programador de sistemas, Luiz Felipe Pedoni, criou um site. O site chama Não Move. E ele recebe reclamações dos usuários do sistema de transporte coletivo para entender melhor como é que isso funciona. Agora, para entender melhor como é que é esse site, eu trouxe o Luiz Fernando aqui. Luiz Fernando, boa noite. Luiz Felipe. Luiz Felipe, desculpa. Luiz Felipe está aqui conosco, Luiz Felipe Pedoni está aqui conosco para conversar sobre esse assunto. Luiz Felipe, o que é que te levou a criar esse site? Eu sou usuário do transporte público de Belo Horizonte. Eu não tenho carro, ando de ônibus para todo quanto é lado, para trabalhar, para sair. E um dia, durante a Semana Santa, eu gastei 1 hora no ponto para ir para a casa da minha namorada e 1 hora para voltar da casa da minha namorada, parado no ponto. Nesse dia, eu estava conversando com uma outra pessoa no ponto e falei com ela, a gente tem que reclamar no site da BH Trans, a gente tem que demonstrar a nossa insatisfação com os problemas. Ele falou, isso não adianta em nada, que ele reclame, que não acontece em nada, e eu já reclamei também. Eu falei, Aí eu tive a ideia, por que a gente não cria um site, um lugar, onde as reclamações são públicas, onde as reclamações são acessíveis para todo mundo? E aí eu cheguei em casa, gastei algumas horas fazendo e coloquei o site no ar. Isso foi no dia 17 de abril. E coloquei o site no ar, joguei nas redes sociais para ver qual que era a repercussão, e a coisa foi crescendo e hoje em dia tem um bocado de gente usando. Quantos acessos você calcula que você tem hoje? Mais de 60 mil. Mais de 60 mil reclamações? Não, 60 mil acessos. Acessos, tá. E em torno de 1.200 reclamações. 1.200 reclamações do transporte coletivo. Quais os serviços que você oferece? É só a pessoa chega lá e deposita a reclamação? Isso. A pessoa entra no site, coloca o nome, o e-mail, a linha que ela teve, ou a linha ou o metrô que ela teve, onde aconteceu o problema e qual foi o tipo de problema. E conta a história que ela viveu, o relato dela. E aí ela publica isso, imediatamente está público para qualquer pessoa acessar. E aí a gente tem umas estatísticas que são as linhas que têm mais reclamação, os tipos de reclamação mais frequentes, e isso é uma forma da gente conseguir mensurar a qualidade de cada linha. Essas estatísticas estão disponíveis para quem entrar lá no teu site? A ideia do site é ser o mais transparente possível. Como é que eu faço para acessar? Não Move? É www.nãomove.com.br, sem acento. Não Move, sem acento no não.com.br. Pode até botar aí, João, durante a nossa conversa aqui. E o que é que você pretende fazer com esses dados? Então, inicialmente, dar consciência para a população dos problemas que existem. Quando eu coloquei o site no ar, eu não esperava a repercussão que ele está tendo. E as pessoas gostam muito de ver o problema. Assim, por exemplo, um caso que é próximo a mim, o 2004. Eu conheço um monte de gente que reclama do 2004, que é uma linha da BH Trans. Sim. E quando a reclamação está lá, a gente tem um número, a gente tem as reclamações, o nome das pessoas que fizeram a reclamação, isso se torna real. Não é uma coisa que você ouve falar que tem problema, se materializa, a gente tem um número que comprova aquele problema. Então, a ideia inicial era essa. Hoje em dia, com o crescimento, com o interesse das pessoas, a gente está pensando em como a gente vai abordar a BH Trans, o DR, os órgãos responsáveis pelo transporte, para reivindicar melhorias. A gente vai chegar com os dados, a gente está pensando em como a gente vai abordar eles, a gente não chegou nesse ponto ainda. Quais são as reclamações mais frequentes? Desrespeito ao usuário, atraso, itinerário que não é respeitado, o ônibus não parou no ponto, essas reclamações. Atualmente são 7 reclamações. As que mais aparecem na verdade são 7 no total. Uhum. E as 3, se eu não me engano, são desrespeito ao usuário, atraso e o ônibus não parou no ponto. Que são os problemas que quem anda de ônibus vê todo dia e está lá sendo manifestado. Engraçado que quem anda de ônibus vê todo dia, mas os técnicos responsáveis não conseguem enxergar. Essa é uma das críticas do site. A gente tem a sensação de que todo mundo sabe que tem o problema, mas ninguém toma medida para resolver. Quem é usuário do transporte público de Belo Horizonte está acostumado a reclamar nos órgãos responsáveis. A plataforma não é transparente. Você entra em contato, a sua reclamação vai para dentro do BH Trans, você não sabe o que acontece com ela, normalmente você recebe uma resposta padrão e a gente não vê melhoria nenhuma. Então, a ideia do site é tornar o problema que a gente vê no dia a dia, construir estatística a partir dos problemas que a gente vê no dia a dia e
conscientizar a população de que a gente tem que reclamar e que a gente tem que usar a tecnologia, usar o que está ao nosso alcance para tentar reivindicar essas melhores. Com uma ferramenta tão potente, com 60 mil acessos, com mais de 1.200 reclamações, com todo esse desenho que você me passou, nenhum iluminado que mexe com o transporte público em Belo Horizonte te procurou, entrou em contato com você para saber como é que faz para usar esses dados? Ainda não. É um desejo, por exemplo, que eu tinha, ou da BH Trans responder as reclamações diretamente no site, ou a gente criar uma parceria, ou simplesmente eles acessarem, porque os dados são públicos, eles não precisam de entrar em contato comigo, por exemplo, para conseguir ter os acessos, que é uma coisa que eu gostaria de ter, por exemplo, da BH Trans. Sim. Eles são o meio oficial. Eu, por exemplo, se eu quisesse pegar os dados que tem da BH Trans, eu não tenho acesso a eles. Então, assim, até o momento eu não fui procurado por nenhum representante da BH Trans para conversar sobre o projeto. O projeto está no ar há mais de um mês, está tendo um apoio massivo da população e até então a gente não recebeu nenhum contato. Bom, espero que a BH Trans se sensibilize com mais essa informação que o Luiz Felipe Pedoni está passando para a gente aqui e que algum técnico da BH Trans entre em contato com o Luiz através do site para conversar, para tentar entender, uma vez que o Luiz faz aquilo que a gente sempre alerta como atitude cidadã. Ele saiu da zona do conforto, ele criou uma ferramenta para que aquele que é usuário do transporte coletivo da nossa cidade possa se manifestar, possa reclamar, possa falar da sua insatisfação e, quem sabe, os iluminados possam, então, se motivar por isso e transformar a realidade do transporte coletivo. Parabéns a você por essa atitude. Fico admirado. Quantos anos você tem? 26. 26 anos. Fico admirado com a sua consciência cidadã, com a sua determinação cidadã, porque usou o conhecimento que ele tem como programador para criar uma ferramenta de utilidade para o cidadão. Parabéns. É a única coisa que eu posso te dizer. Beleza, Muito obrigado por ter vindo aqui. Uma boa noite.